Hoje é o chamado e famoso Dia dos Pais. Isso, mas eu quero dizer aqui, eu quero confessar aqui. Isso é uma data que foi criada por homens, não é? Comercialmente falando, é importante, é interessante, não é? As pessoas vendem mais. Esse ano está meio confuso, está tudo bagunçado, né? Então acho que nem as vendas não estão sendo essas vendas que eles imaginavam. Mas o fato é, mesmo sendo uma data comercial, nós podemos utilizar essa data para usar de maneira correta. Não é verdade? E eu quero aqui lembrar e falar sobre pai, mas o pai, aquele tipo de pai que a Bíblia nos ensina. Que tipo de pai é esse que Deus espera que eu seja? Eu sou pai. Quantos pais temos aqui? Levanta a mão aí. Temos alguns, né? A maioria não, né? Mas temos alguns. Temos alguns. Então, que tipo de pai você está sendo? E você que ainda não é pai, você tem a oportunidade hoje, agora, de aprender. Não é verdade? Eu acho que isso é mais interessante ainda também. Você, quando você for pai, você já vai estar sabendo que tipo de pai que Deus espera que eu seja. E eu quero aqui compartilhar com vocês, nós temos vários exemplos de bons pais na Bíblia. Vários. Por outro lado, nós temos também maus exemplos de pais na Bíblia. Mas eu quero falar mais dos bons do que dos maus. Sabe? Dos maus podemos falar rapidamente. Maus pais na Bíblia. Davi. 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 Como pai, foi um fracasso. Salomão, seu filho, também. Muito ruim. Fracasso. Eli, também. Um fracasso como pai. Depois vocês podem estudar isso e ler lá na casa de vocês com mais tempo sobre esses personagens que eu estou falando e podem verificar por que a família de Davi deu tão errada, não é? Os filhos dele deram tão errado. Assim como Salomão, um homem que pediu sabedoria a Deus, mas como pai foi um fiasco. E Eli nem se fala, né? Os filhos deles aprontou aquilo que você já sabe, não é? Então, mas nós temos bons exemplos, grandes exemplos de pais na Bíblia. E mais uma vez, eu quero me atentar aqui, o tipo de pai que eu quero aqui salientar é o pai que está na Bíblia. Não é o tipo de pai que a sociedade hoje quer nos impor, ou quer nos ensinar. Não, esse tipo de pai eu não quero nem falar, para falar a verdade. O nosso padrão é o padrão que vem da Bíblia. Qual é o padrão de pai? É o padrão que vem da Bíblia. Que tipo de pai Deus espera que nós sejamos? Está na Bíblia. Isso sem pensar e sem falar que Deus é o padrão. Deus é o padrão de pai. Quer ser bom pai? Olhe para Deus. Quer ser bom pai? Olhe para aqueles irmãos ou para aqueles grandes homens que fizeram o que Deus ensinou. E também foram bons pais. E pelos quais na Bíblia tem lá uma série deles. Agora, a gente não pode pegar como padrão de pai um padrão corrompido, um padrão deturpado, um padrão manchado que vem do nosso mundo, do qual nós estamos vivendo. Isso não é padrão para nós. Sabe, nós devemos descartar esse padrão que vem do mundo. Sabe? Nós temos que fazer essa distinção. Que tipo de padrão você está usando? Que tipo de pai você está se espelhando em ser? Porque senão nós faremos uma grande mistura, uma grande salada. E aí não vai funcionar. Nós temos que ficar, esse é o incentivo da Bíblia, que tipo de pai a Bíblia ensina. É esse tipo de pai que eu quero ser, que eu estou lutando para ser, e que você também deve estar aí batalhando para ser. Não é? O nosso padrão é o divino.
O nosso padrão é o de Deus, não é? Nós nem vamos entrar na questão desse pai comercial, não é? Ou desse pai que não está, assim, não é aquele padrão que Deus espera, que Deus ensinou. Você sabe quem criou a família? É um projeto, sabe de quem? De Deus. É um projeto de Deus. A família, eu sei que não é o meu assunto aqui, mas é rápido, porque é importante, não é? A família, ela é gerada, ou ela foi criada, antes de qualquer outra instituição que você imaginar aí. Antes da nação de Israel, antes de Estado, antes de qualquer tipo de sociedade. A família foi criada por Deus. E nessa família criada por Deus, era constituída de quê? Não é? Pai, homem. Mulher, esposa, mulher. E esses dois gerariam filhos. Esse é o padrão de Deus. Este é o padrão de Deus. Se nós vemos coisas diferentes, foi criada por homens, não foi criada por Deus. E aqui não tem nenhum viés de qualquer coisa que seja preconceituosa. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Deus é um Deus de amor, que Ele quer que todos se arrependam e cheguem até Ele. E nós estamos aí exatamente para isso. Todos têm chance para com Deus. A igreja aqui, ela vai acolher todos que chegarem. Mas na medida que você vai chegando e vai conhecendo Deus, isso vai modificando a sua vida. As minhas atitudes agora já não são as mesmas. E Deus vai nos lapidando. E aquilo que eu achava que era certo, poxa, não é, Deus não se agrada. E nós vamos nos modificando, sabe? Mas o padrão de Deus é este: homem, mulher, e nesta união geraria filhos. E olha, esse padrão de Deus é o padrão que é de Deus. Sabe um padrão de qualidade nota 10? Pois é, o padrão de Deus. Fora o padrão de Deus, não tem um padrão de qualidade nota 10. Não existe. Mas Deus quis que fosse assim. Deus quis que fosse desse jeito. E vocês sabem quem conhece mais a humanidade do que Deus? Quem? Quem conhece mais o ser humano do que Deus, que criou? Sabe, Deus conhece melhor, muito mais eu do que eu mesmo. Muito mais você do que você mesmo. Portanto, Ele sabe o que é melhor para todos nós. Então vale a pena nós abrirmos os nossos ouvidos, nossas mentes, para as coisas que vêm de Deus, para os ensinos que vêm de Deus. Porque o que vem do homem, ele é enganoso. Já diria o salmista. Ele engana. Ele engana. Então é mais seguro, irmãos, nós ficarmos com o padrão divino. Se nós ficarmos com o padrão divino, nós não vamos nos equivocar. Sabe? Nós estaremos no rumo certo. Então, quando falamos de pai, quando falamos de família, o meu ponto aqui é o pai. Mas quando falamos de família, vamos voltar para o original de Deus. Qual era o padrão de família original de Deus? Não é? Vamos voltar para lá. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe. Ele tem um manual, sabe? Todo o aparelho que a gente compra doméstico, qualquer aparelho que seja, qualquer coisa que a gente compra, vem lá um manual, não é? Pois é. O manual sobre família que Deus criou, o manual está na Bíblia. É o manual de Deus. Então, se você quer consertar relacionamento que está quebrado, você quer ensinar os seus filhos da maneira correta, você quer incentivar a sua família, volte para o manual de Deus. E o manual de Deus que funciona é a palavra dele. É a palavra dele. Nós podemos até usar outros artifícios, outras ajudas, que talvez tenha lá alguma coisa que possa estar nos ajudando, mas o que vai nos orientar e nos dar direção é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque lá contém o ensino de Deus para a humanidade e
para todos nós. Agora, falando de pai, retornando aqui, falando sobre pai, efetivamente, eu quero aqui ponderar, eu quero aqui incentivar para que a gente possa aprender algumas características desse pai que está baseado em Deus, que está baseado na palavra do Senhor. Primeiro ponto, esse pai, ele tem que ser esse pai cristão. Sabe, esse pai que já aceitou o senhorio de Deus na sua vida? Só assim fará sentido tudo que nós iremos falar aqui. Só sendo esse pai que já entende o seu papel perante Deus, que ele vai realmente ser aquele pai efetivo. Não sem erros, mas vai mais acertar do que errar. Antes de tudo, ele tem que ter esse compromisso com o Senhor, sabe? E aí sim você vai poder enxergar até. Poxa, eu estava fazendo isso, ensinando meu filho a fazer isso, e não era isso que Deus mandava. Entende? Mas como que meus olhos serão abertos para o padrão de Deus? Bom, quando eu conhecer Deus, quando eu estiver em relacionamento com Deus, e aí eu terei o padrão correto, sabe? Então, antes de tudo, pense em você mesmo, pai. Qual é o meu relacionamento que eu tenho com Deus? Qual é a minha vida perante Deus? Como ela está sendo vivida? Né? O incentivo é que você esteja mais próximo de Deus. Que você seja amigo de Deus. Que você tenha Deus como um padrão para a sua vida. Um modelo para a sua vida. Sabe? E aí sim, você vai conseguir exercer a sua função de pai melhor. Sabe por quê? Porque Deus vai estar ajudando. Deus vai estar ali completando, mesmo nas nossas falhas, porque temos. Deus estará ali atuando. Deus estará ali nos ajudando e nos dando sabedoria em como ser bom pai. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Seja um seguidor de Deus. Seja um seguidor de Jesus. E aí, consequentemente, você será o melhor pai. O melhor pai, o melhor servo do Senhor. Sabe outro ponto interessante? Esse pai cristão agora já tem que assumir a responsabilidade espiritual do seu lar. Deus espera deste pai, agora cristão, que você assuma essa responsabilidade. Nós lemos Josué, né? O Vitor leu Josué 24:15. Sabe, pense em Josué. Josué falou lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto muito conhecido, mas é de grande profundidade esse Josué 24:15, sabe? Ele era esse líder espiritual da casa dele. Ele estava lá puxando, animando a sua casa, animando a sua esposa, animando os seus filhos. E aí ele pôde dizer aquilo. Eu e a minha casa, eu e minha família, vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque ele tinha assumido o seu papel de pai perante a sua família e perante Deus. Então isso é um incentivo, sabe, irmãos? Você pai, e você que não é pai, você também está aprendendo como você vai ser, né? Quando você for pai. Então, pai, assuma essa liderança espiritual lá da sua casa. Assuma isso. Não se acovarde. Sabe, não se esconda. Grandes pais da Bíblia assumiram esse papel, assim como Josué e tantos outros que talvez a gente fale ainda hoje, dependendo do tempo, e o relógio está correndo rápido. Sabe, irmãos? Outro ponto interessante, esse pai que a Bíblia espera que nós sejamos, ama a sua esposa, ama a sua família, até porque, hoje não é o ponto de falar de mulher aqui, eu quero falar de pai, não quero falar de mãe, mas as mães, as esposas, são grandes companheiras no reino. Esse pai não vai ser esse pai efetivo se não tiver ajuda. Então, a esposa, ela é extremamente importante neste contexto. Não é? Então, você ama essa sua esposa, valorize essa sua esposa. Anime ela, deixe ela animada, para que ela sempre continue sendo
essa auxiliadora. Lembra? Deus falou lá no início, quando criou a família, eu vou criar para você uma auxiliadora. Sabe, aquela pessoa que vai te ajudar. Era Eva, não é? Lembre disso. Deus deixou para você, colocou ao seu lado uma auxiliadora. Mas você tem que cuidar bem dessa auxiliadora. Sabe? Você tem que amar essa auxiliadora. Então, pai, pense nisso. Ame também a sua esposa. E se quando você ama a sua esposa, você também vai amar os seus filhos. E quem ama os filhos, educa os filhos no caminho do Senhor. Sabia disso? Que amar é educar, amar é ensinar, amar é muitas vezes usar a varinha. Nossa, se você falar isso aí, você apanha hoje. Usar a varinha na criança? Não, você está muito antiquado. Não, você vive no século passado. As normas da pedagogia hoje é outra. Você não pode fazer isso. Mas, de novo, qual é o nosso padrão? Que padrão nós estamos usando? A Bíblia como padrão? Os ensinos de Deus como padrão? Bom, então nós usaremos sim a varinha. Ela é preciso. Não é? Ela vai ser preciso. Olha, quem ama educa. Isso é um título de um livro de uma pessoa que não era nem da igreja. Um psicólogo, talvez um dos únicos que eu confesso que eu li alguma coisa, muitas vezes ouvi. Ele foi o único também que disse isso. Sabe, um japonês, um oriental, ele até faleceu, chamado Samitiba. Ele disse lá o título do livro dele, Quem Ama Educa. E aí me chamou a atenção. Porque você não espera isso de um psicólogo. Mas foi bom eu ouvir isso daquele psicólogo, sabe? Quem ama educa. Esse princípio vem da Bíblia. Esse princípio vem de Deus. Sabe? Quem ama, educa. Você ama o seu filho? Ama. Eduque ele. Ensine os caminhos e dê os conselhos da Bíblia para ele. Incentive o seu filho a amar a Deus. Sabe a primeira lição que o seu filho tem que aprender? Você tem que se esforçar para ensinar? Meu filho, ame a Deus. Porque se você conseguir ensinar isso para o seu filho, as outras coisas se tornarão muito, muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Porque essa é a que vale. Se você conseguir ensinar o seu filho a amar a Deus, ele não se perderá eternamente. Não se perderá. Agora, se eu ensinar o meu filho, antes de qualquer coisa, ser um bom médico, ser um bom advogado, ser um bom pedreiro, um bom marceneiro, isso tudo vai ser. Isso tudo pode acontecer. Mas antes disso, ensine seu filho a amar a Deus. Sabe? Eu fico muito triste quando você vai visitar alguém, algum irmão, alguma família, né? Que você conheceu a família toda, você conheceu os filhos, tal. E aí você vê hoje, cadê o fulano, né? Você pergunta para o pai ou para a mãe, cadê ele? Né? Ou você não encontra nas reuniões da igreja, cadê o fulano? Você vê o pesar no rosto dos pais ou da mãe. Ele abandonou, ele não está mais. Puxa vida, você vê como que aquilo é pesado para o pai e para a mãe, sabe? Eles dizem aquilo com um peso danado. Então, mas aí nós temos que fazer uma reflexão também. Por isso que eu falo, a função de pai é um desafio. É um desafio grande. Será que eu ensinei o meu filho a amar a Deus? Antes dele ser um bom jogador de futebol, por exemplo? Será que eu ensinei ele a amar a Deus? Essa é a pergunta. Porque aquilo que eu ensinei para o meu filho, isso vai vir a se tornar uma realidade tempos depois. Mas eu fico triste quando eu não vejo aquela família completa. Cadê seus filhos? Não estão mais. Triste demais. Muito triste. Não é? Então, pai, se ama seus filhos, cuide da vida espiritual deles. Incentive seus filhos. Ensine seus filhos. Leia a Bíblia com eles. Mostre Jesus para eles. Aí você vai me perguntar, esse é o papel de quem? Eu vou dizer, é o papel do pai. Mas e a mãe? Ela te auxilia. De novo, nós temos
auxiliadoras ao nosso lado, que tanto nos auxilia e que nós precisamos muito desse auxílio. Mas, pai, não se acovarde do seu papel. Ensine os seus filhos. E esse é o tipo de pai que a Bíblia nos ensina. Josué é um deles. Josué, acabamos de ler. Eu quero falar um pouquinho sobre Noé. Nós não falamos muito sobre ele como pai, mas foi um grande pai. Nós lembramos mais da arca, né? E de tantos outros, que ele era justo e tal. Mas ele foi um grande pai. Pois é, Noé. Um grande pai. Imagina só que foram salvos ele, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. Você acha que ele não foi um bom pai? Você acha que ele não influenciou a família dele positivamente para fazerem a vontade de Deus? Lógico que foi. Tanto é que a família dele foi salva, juntamente com ele. Grande exemplo de pai. Sabe, imagina só Noé ali fazendo aquela arca que durou anos, anos e anos e anos, e aquele sol escaldante. Os seus filhos perguntavam para ele: mas pai, o que é isso aí? Ele tinha que explicar. A sua esposa, mas Noé, será que vale a pena mesmo? Ele tinha que estar lá dizendo: não, vale a pena. Deus, eu falei com Deus, Deus falou para mim fazer assim. Os seus filhos, imagina os seus filhos lá, eu sei que não tinha, né? Lá na escolinha, os filhos na escolinha, aí os coleguinhas da escolinha dele lá, dizendo: olha o pai eu não sei o nome do filho do Noé, né? Talvez, assim, qual deles foi. Mas imagina eles lá, os amiguinhos deles dizendo: olha lá, o pai do Noé está meio maluco. Mas por quê? O pai dele, porque ele está fazendo um navio gigante, dizendo que vai chover muito e vai acontecer um dilúvio. Imagina o desafio de Noé, de manter os seus filhos animados e dizer: filhos, é isso mesmo, vai acontecer isso. E vai acontecer, como de fato ocorreu. Mas eu estou dizendo como nós pais temos que ser, como que nós não devemos abrir mão do ensino de Deus para nós e para as nossas famílias. Noé conseguiu influenciar a sua família. E qual foi o resultado dessa influência de Noé para com a sua família? Salvação. Salvação. Foram salvos do dilúvio. Eles estavam resguardados lá na arca. Imagina se eles não tivessem dado ouvido para o Noé. Imagina se se Noé não tivesse sido um bom pai, um bom marido. Onde estaria a família de Noé? Porque a Bíblia deixa claro que Noé era justo. Falava de Noé. Noé era um homem justo e íntegro perante Deus. Mas, mediante isto, ele conseguiu exercer o seu papel de líder, de pai. E conseguiu salvar toda a sua família. Entende? Então, são esses modelos que nós temos para nós, pais. Observe esse modelo para nós. Pai, seja esse pai que Deus espera que você seja. Que você tenha atitudes que vão te levar mais próximos de Deus e que a sua família esteja salva também. Esse é o pai que nós esperamos. Nós temos o exemplo de Jó também. O exemplo de Jó também é bem interessante. Ele lá de tempos em tempos, ele estava lá oferecendo holocaustos para a sua família, para os seus filhos, para o perdão do pecado dos seus filhos. Depois você lê lá, a gente não tem muito tempo aqui, mas você vê lá na história de Jó, no capítulo 1 em diante, você vai vendo ele lá. Ele era uma espécie de sacerdote, mas para a sua família, para os seus filhos. Ele estava lá rendendo holocausto, pensando no bem espiritual da sua família e dos seus filhos. Grandes exemplos para nós, irmãos, sabe? Falamos aqui de bons exemplos, maus exemplos falando rapidinho, mas de bons exemplos falamos bastante aqui, não é? Falamos de Jó, falamos de Noé, falamos de Josué, grandes exemplos para nós. Pais, que nós possamos
continuar a observar o que Deus quer de cada um de nós, sabe? Que o Dia dos Pais não seja somente essa data comercial e festiva. Que o Dia dos Pais, ele seja um dia que nós possamos fazer uma reflexão. Cada pai, você que é pai, faça uma reflexão. Pense, faça uma retrospectiva até, né? Como eu tenho agido como pai? Como eu tenho agido como um servo do Senhor? Como eu tenho agido como um líder espiritual do meu lar? Como é que eu tenho agido perante os meus filhos? Eu os tenho ensinado a andar no caminho do Senhor? Eu ensinei os meus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas? Um bom momento para nós fazermos uma reflexão. Nós pais, sabe? E eu não falei aqui ainda nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Bons exemplos de pais também. Nós temos muitos, sabe? Nós temos muitos exemplos de bons pais. Então, que nesse dia, você pai, você possa refletir no ensino do Senhor. Mas que acima de tudo eu incentivo você, e assim eu vou me incentivando também, para que nós fiquemos com o que a Bíblia ensina, sabe? Não com o que a mídia tem nos ensinado não, tem nos colocado. Não o que a sociedade moderna tem também nos colocado. Que nós aprendamos com Deus. Modelo de pai, modelo de mãe, modelo de filhos. Onde nós vamos aprender? Na Bíblia. Vamos aprender com Deus, sabe? E por outro lado, não vamos perder de vista que Deus está de braços abertos para receberem todos aqueles que vierem. Todos, seja lá quem for, seja lá quem seja. Nós estamos abertos, a Igreja de Jesus estará aberta para ensinar, para acolher todas as pessoas. Mas a partir do momento que as pessoas ou que nós conhecemos a Deus, isso vai gerar em nós mudança de vida, evidentemente. Eu não quero mais fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu quero agradar a Deus. Então estas pessoas irão sendo transformadas, irão sendo ensinadas, e aí elas conhecerão realmente o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? É aquele que Ele deixou na Bíblia para cada um de nós. Nós temos que estar abertos para receber todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Mas a partir do encontro que essa pessoa tem com Jesus, ele vai mudar, ou ela vai mudar, e vai ir de encontro a fazer a vontade efetiva de Deus, sabe? Pensa na mulher adúltera. Ela estava prontinha lá para ser morta, para ser apedrejada. Prontinha. Ela estava lá, ia morrer, porque ela estava diante de uma plateia, assim, dura. Uma plateia hipócrita, mas dura. Ela não teria chance com os líderes judeus, com nenhum deles. Qual era a chance dela? É que ela recebesse uma pedrada rápida e tivesse uma morte rápida. Essa era a esperança que ela estava tendo. Mas sabe o que aconteceu? Ela encontrou Jesus. Jesus estava lá. Sabe aquele gol aos 44 minutos do segundo tempo que o seu time faz? Pois é essa mulher aqui. Ela foi salva aos 44 minutos do segundo tempo. Ela estava prestes a morrer. E aí aqueles homens com aquelas pedras nas mãos, não, ela adulterou, ela é adúltera, ela não vale nada, ela tem que morrer segundo a lei e tal, e tal, e tal. E Jesus lá. Jesus vai falar poucas palavras que vocês sabem quais foram as palavras que ele falou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ninguém jogou pedra nela. Todo mundo, desde os mais velhos até os mais novos, foram embora. E aí só fica Jesus e a mulher. Qual é o ensino de Jesus para aquela mulher? Muito bonito, sabe? Um ensino que só Jesus poderia dar. E ele deu. Ele falou: mulher, vai e não peques mais. Ela teve chance com Jesus
Teve. Só que agora ele exige dela o quê? Uma nova vida. Uma atitude nova. Vai e não peques mais. Então é isso. Nós estamos prontos para receber pessoas, estamos prontos para estudar com pessoas, e o nosso ensino é esse. É o ensino de Jesus. Olha, venha, todo mundo pode vir. Mas a partir desse encontro com Jesus, tem que gerar em nós, e vai gerar em nós, e gera nas pessoas, mudança de vida, mudança de atitude, vida nova. Em Jesus, temos vida nova. Então, que o nosso padrão, irmãos e irmãs, nesse dia aqui, que o nosso padrão de pai, seja o padrão de Jesus, seja o padrão que vem de Deus, os ensinos que vêm do Senhor. Que nós possamos ter como exemplos Deus, Jesus, estava lá, está junto com ele o tempo todo, aqueles irmãos, aquelas pessoas, lá do Velho Testamento também, que fizeram ou que desempenharam o seu papel de pai de acordo com como Deus queria. Que nós possamos nos espelhar nisso. E você, pai, que você assuma, você e eu, nós somos o mesmo barco, que nós assumamos este papel de pai e que nós possamos ter como referência os ensinos que vêm do Senhor. Deus abençoe.